de Sumos Naturais. Informação dá conta que a polícia do Conselho Municipal queria levar uma máquina de um dos vendedores ali, queria recolher máquina. Houve resistência. Gritos ouvem. Avaueliu. Isso é incitação à violência. Avaueliu em Moçambique é uma linguagem muito agressiva, de tal ponto que, havendo uma verdadeira agitação, as coisas podem pegar um sentido até muito grave. Mas também, suca daqui, consegue-se ouvir vendedores a dizerem à polícia do Conselho Municipal, suca daqui. É um caso que eu disse, que li uma frase que dizia, quando os que obedecem perdem a vergonha, quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Justeiro Alfredo, nosso convidado, como é que analisa esta situação de envolvimento da Polícia Municipal com vendedores de sumos naturais? Bem, nós temos que olhar, em primeiro lugar, para a questão legal, para a legalidade das coisas. Porque o que nós estamos a ver, o episódio que nós vimos foi um episódio de uso desproporcional de força. E é um ato cíclico que não começou hoje, mas é um ato que já vem nos acompanhando há vários anos, invariavelmente. Os caros telespectadores já viram, nele dito de certeza, a polícia camarada a chutar bancas das pessoas, a recolher as coisas de forma arbitrária, arrancar bens, arrancar o pouco que as pessoas têm ali para vender. E eu me questiono às vezes, como é que uma apreensão pode ser feita sem que haja um auto? Sem ninguém chegar a apresentar um auto. Está aqui o auto da apreensão. Estou a colocar as coisas de forma ordeira, de forma segura, sem destruir os danos de ninguém. Estou a ir colocar num armazém. Estou a colocar uma multa para a pessoa ir pagar, para ir buscar os seus bens e ir vender no sítio correto. Onde é que está esse auto? Onde é que estão esses documentos? Esses documentos existem. Ali foram violados alguns direitos. Foi violado primeiro o direito à propriedade. Estão a chegar a arrancar coisas a alguém sem nenhum mandado, sem nenhum auto, sem nada, sem aviso prévio. Depois foi violado o direito à dignidade. Estão ali a puxar e a arrastar a pessoa de qualquer maneira. Portanto, e ainda foi violado o direito ao trabalho, o direito do trabalho. Porque alguém que está lá a trabalhar, está num sítio incorreto. Muito bem, aquela carrinha tem rodas, a pessoa pode arrastar a carrinha para um sítio em que eles acham conveniente que a pessoa possa exercer lá a sua atividade comercial. Agora, essas atitudes envergonham toda a máquina governativa. Nós temos um governo inteiro que é envergonhado por meia dúzia de senhores mal formados, insensíveis, sem escrúpulos, que não têm o mínimo de direito, não entendem o mínimo de direitos humanos, não entendem o mínimo de decência humana, são arbitrários, são lambibotas, estão lá para lamber as botas do chefe. E pior, pegam nessas coisas, quando vão guardar nos armazéns, não é porque são restituídas às pessoas. Não, eles levam para a casa deles. Eu já ouvi vários relatos de vários polícias, chamamos polícia camarada, polícia municipal, que levaram as coisas para as casas deles, para irem consumir. É bem de uma pessoa. O nosso governo está toda hora, como é que se diz, a promover autoemprego, autoemprego, autoemprego. Este país tem sérios problemas de empregabilidade. Uma pessoa pega nas poucas 500 que tem, inicia um negócio e vem a polícia camarada destruir o sonho da pessoa. A polícia está lá para nos ajudar, está lá para velar por uma boa cidade. Há muita coisa que a polícia camarada podia estar a controlar. Outro dia já falamos acerca dos chapas que param no meio da estrada, a polícia camarada está lá e não faz nada. Há muitos chapas que estão a andar ilegais. Levam 50 meticais dos chapeiros, não fazem nada, não resolvem nada. Vivem assim senhores grandes, pessoas daquela idade, barriga grande e tudo, não têm vergonha. É necessário que haja vergonha e haja decência mesmo, o mínimo de decência humana e haja responsabilidade na formação destes indivíduos. O critério do Estado para recrutar estas pessoas como forças da lei não deve ser baseado na necessidade, deve ser baseado no intelecto da pessoa, deve haver uma escutação, tem que se ouvir a pessoa, tem que se fazer uma entrevista, perceber como é que esta pessoa, se esta pessoa tem escrúpulos ou não. Porque em vez de ser um agente da lei e ordem, um agente municipal, vai se tornar um agente de força. Eles comportam-se como se fossem seguranças privados. Não tem nada a ver com o comportamento de pessoas que estão aqui para servir aos munícipes, estão para servir o povo. Muito bom, muito bom. Ainda íamos chegar na questão das idades dos policiais envolvidos, mas chegaremos em forma de última questão. Mas agora, como é que avalia o comportamento dos vendedores que estavam naquela resistência, proferindo aquelas palavras também? Existe ação e existe reação. Os vendedores reagiram. Eu não digo que eles estão corretos, mas
Se alguém está a violar o seu direito à liberdade, está a violar o seu direito ao trabalho, está a violar o seu direito à dignidade, qual é a primeira reação? Nem todos vão ser fortes como aquele senhor que lhe destruíram os carros e vão filmar a situação e vão ficar impávidos e serenos. Alguns vão acabar por reagir. E nós estamos a vir de uma altura muito sensível. Nós tivemos uma convulsão social muito grave a nível nacional. Há sensivelmente um ano, foi de outubro para novembro do ano passado, até dezembro, estendeu-se até janeiro. E a própria polícia tem que ter muito cuidado, não só a polícia, todo tipo de forças, tem que ter muito cuidado na atuação e nesse tipo de atuações. Tem que ter cuidado com cometer arbitrariedades, porque coisas pequenas originaram aquilo que aconteceu no ano passado e nós não queremos repetir o fantasma das manifestações violentas, como se diz, os fantasmas daquela convulsão social que nós tivemos. Nós não queremos repetir esses fantasmas, mas as coisas se repetem. Eles vão lá, violam os direitos das pessoas, tiram um pouco que as pessoas têm, sem dignidade nenhuma, ainda querem lutar, querem chamboquear, querem partir coisas. É claro que as pessoas vão reagir mal. Bom não é, legal não é, mas já estamos num clima de total ilegalidade quando é a própria polícia, que deveria ser o garante legal, a cometer ações ilegais. Agora, há uma situação também que acontece, que acabou aqui comentando em poucas palavras. Existem denúncias que dão conta que, depois da polícia municipal recolher alguns bens, acaba não fazendo devolução para os proprietários. Alguns até que dizem que recorrem, só que são cobrados valores muito acima do bem, do produto levado. Como é que avalia esta situação? Esta situação eu avalio como puro oportunismo. Agora, fazer parte de uma força policial ou militar neste país tornou-se jackpot para gatunos. Literalmente, tornou-se um jackpot para gatunos. Porque o ladrão olha, não há critério, não há triagem, não há nada. Se ele nunca foi condenado, ele consegue apresentar um registro criminal limpo, independentemente de ser íntegro ou não, ele vai entrar. E depois chega lá, esta corrupção está tão institucionalizada, tão enraizada, que vai chegar lá, veja só, vão lhe cobrar um valor avultado, acima do valor dos bens que foram apreendidos, que é para desencorajar as pessoas a reaverem os bens, porque eles já querem. Nós já vimos um caso que virou um meme muito famoso, que anda aí na página passa a publicidade do Tio Bullet, humorista, que é de um polícia recolher um balde de Rachel, badias por aí fora, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, que tirasse a pessoa pelos próprios pés e dissesse, senhor, pega nos teus Rachel, as tuas badias, vai vender no sítio apropriado, vai vender no mercado, vai vender na paragem, vai vender no outro sítio, aqui não é para vender. É diferente de aprender uma coisa de uma pessoa sem auto, ok, Rachel foram apreendidos, já está frito, o ovo já está frito, a badia já está frita, foi apreendida, é para ir se recuperar quando? É para a pessoa pagar a multa quando? Quando é que produziram o auto de uma coisa que fritaram no próprio dia em que foi apreendida? Mas existe este problema, porque é puro oportunismo mesmo, é puro oportunismo. Eu, na verdade, não percebo como é que isto está enraizado, mas já há um grande trabalho do próprio Conselho Municipal de vigiar essas situações, há um trabalho do próprio governo, de quem forma as forças policiais. A Polícia Municipal, tudo bem, que não responde propriamente ao Ministério do Interior, mas ela já responde ao Conselho Municipal. Tem que haver formação mínima de direitos humanos, mínima de decência humana, mínima dessas matérias sensíveis, mínima até de legalidade, porque nós vemos um caso em que as tantas, o próprio polícia nem ele conhece a lei, até ele não sabe que não tem o direito de fazer aquilo ao cidadão. Porque existem casos de polícias que não sabem e existem casos de polícias que até sabem o que estão a fazer, sabem que estão a fazer uma coisa arbitrária, mas fazem porque ninguém inspeciona, nenhum chefe está lá para controlar, ninguém está lá para ver. E vimos um caso até que o presidente do Conselho Municipal andou aí nas redes sociais durante a semana passada, encontrou em flagrante um polícia municipal a extorquir um chapeiro e perto do Conselho Municipal, em plena Samora Machel. Veja só, em plena Samora Machel. Samora Machel não, Karl Marx, mas foi por ele, estava lá a extorquir um chapéu. Então, para dizer que está enraizada uma cultura de impunidade que tem que cair por terra, tem que acabar esta cultura de impunidade. Eles aldrabam, eles roubam as pessoas, intimidam, violam os direitos das pessoas e continuam impunes, porque a polícia tem que ser impune. Tem que acabar esta cultura de impunidade. Ou seja, o Estéreo Alfredo a nos levar a uma viagem psicológica até a semana passada, onde Razak Manique, o Dil da cidade de Maputo, diante das suas incursões, seus passeios, encontrou em flagrante delito um agente da Polícia Municipal em atos de corrupção.
Olhando para a Polícia Municipal como uma entidade que zela também pelos tudo que é direito. Mudar. Tem que haver um trabalho muito sério mesmo. Formação psicológica, formação em direitos humanos, formação na própria Constituição, para eles entenderem quais são as suas atribuições, quais são os seus limites e respeitar o trabalho dos outros, porque os outros estão na rua, também estão a trabalhar. Ninguém em sua consciência vai acordar 5 horas, ter uma banca lá, está a vender lá os biscoitinhos dele, está a vender bolachas, está a vender cigarros por aí fora, e vai ficar na baixa, vai acordar 5 horas, ficar na baixa o dia todo a queimar console, ali a gritar, gastar saliva, gastar a voz dele a gritar, mamãe, compra aqui, filho, compra aqui, por aí fora. Enquanto não está a trabalhar e não está a fazer nada. Aquilo não é hobby para ninguém, aquilo é trabalho. Há pessoas que sustentam as suas famílias através daquilo. Então, é preciso eles respeitarem, terem empatia, entenderem as pessoas. As amizades, elas nascem da compreensão, nascem da empatia. Agora, se não há compreensão, não há empatia, o polícia está lá para oprimir, ele é o primeiro ladrão. A pessoa decide não roubar e levar uma vida digna para apanhar um ladrão fardado. É complicado. Então, é a polícia que tem que mudar. Depois, gera-se essa questão do povo, mas agora a polícia tem que mudar. O povo está revoltado com a polícia. Vem daquela convulsão social. Se houve agitadores, não interessa. O fato é que os agitadores apanharam brecha numa falha institucionalizada, numa falha estrutural da própria polícia, das autoridades. É necessário se entender uma coisa. A autoridade não serve para oprimir. Porque há um pensamento aqui em Moçambique que é muito comum, de qualquer um que decida assim, quando eu tiver um bocadinho de autoridade, vão me sentir. Quando eu tiver muito dinheiro, vão me sentir. Não é assim. A autoridade é para regular as coisas. Eles têm que regular o comércio nas ruas. Tem que zelar pelas ruas limpas, que para já nem zelam. Tem que zelar. Eles têm atribuições que não zelam. Eles vão para lá onde vai lhes dar dinheiro fácil, quer roubar as pessoas. Vão para lá onde vai lhes dar comida fácil, quer roubar nas bancas das pessoas. Isso é profundamente errado. É necessário esses senhores ganharem vergonha na cara e é necessário que o Conselho Municipal comece a atuar com tolerância zero, porque esta culpa não é do Conselho Municipal, mas é desses corruptos, bandidos e preguiçosos que andam aí fardados a fingirem que são polícias. Então, é necessário que haja vigilância, que haja aperto e que se perceba esta situação e que se forme para o futuro melhores forças policiais. Muito bom. Ainda diante desta conversa, estamos a chegar na reta quase que final e vamos terminar com aquela que é a minha questão. Mas vou pedir o Valério, se houver possibilidade de estar a rodar as imagens. A questão é estar a rodar as imagens do vídeo da atuação da Polícia Municipal, esta que entrou em confronto com vendedores de sumos naturais. Rodar o vídeo, porque para percebermos as idades da polícia que envolveu-se nesse aspecto, nesse cenário de querer retirar aquelas máquinas. Por que esta questão? Tem-se dito que essas más incursões, tanto da polícia de proteção, tanto da polícia de trânsito, tanto da polícia municipal, vejam as idades, por favor. Muito tem-se dito, diz-se na gíria, são putos. Isto quer dizer, são novos formados que saem para fazer essas incursões. São pessoas sem experiência que saem para fazer essas incursões, essas más incursões. Olhando para este vídeo, olhando para os senhores com essa idade, quero acreditar que alguns são pais, alguns são até avós. E olhando também o vídeo, dá para ilustrar um bocadinho as idades dos vendedores. Aqueles vendedores têm idade de ser filhos, talvez, até netos dos agentes da Polícia Municipal. Justeiro Alfredo, como é que avalias esta situação da Polícia Municipal, olhando para a idade dos agentes envolvidos, dos agentes em questão? É um problema que já está enraizado há vários anos. É a questão que eu vinha falando. Esses polícias estão com esse comportamento desde que entraram. Já podem até estar com 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho, já estão quase para reformar, estão com esse comportamento. Isso é mau, é triste, é um comportamento vil. E veja só, é muita falta de empatia. São miúdos, eles deveriam estar a celebrar que os miúdos pelo menos estão ali, uns lavam carro. Amanhã vão começar a atacar os miúdos que lavam carro, terem que pagar imposto. Quer dizer, é complicado.
São miúdos que estão ali a trabalhar. Poderiam estar a roubar, poderiam estar na droga. Há muita gente perdida na droga, há muita gente perdida a roubar. Outros miúdos estão em Cabo Delgado a morrer pelo país. Quer dizer, esses miúdos estão ali, estão a lutar, estão na guerra pela vida, estão na guerra pela sobrevivência, entenderam que não há caminho de preguiça. Não conseguiram estudar, não conseguiram apanhar um emprego formal, pelo menos tem aquilo como seu ganha-pão. E veja, aquele miúdo, se calhar a máquina não era dele, estão a recolher as tantas de máquina de um patrão, estão a prejudicar o miúdo. Quer dizer, é tirar pão da boca de uma pessoa para ele alimentar aquela barriga grande dele. É uma coisa triste. Um pai de família, os filhos estão a ver aquilo. Eu tenho a certeza que se calhar até estão a ver a falar, sim, é assim como esses senhores são. E tem que mudar mesmo, porque é preciso que se ganhe vergonha na cara. O polícia tem que se respeitar para ser respeitado. Senão, as pessoas vão começar a gritar que querem o elar. Não lhes respeitam, não lhes reconhecem a autoridade. Olham para eles, veem eles como nada. Veem eles como pessoas inferiores a eles. E com razão, todo aquele que é ladrão, é bandido, é inferior a um cidadão de bem. Isto é bandidagem de meia dúzia de pessoas. Não pode. Com essa idade, pais de família, outros são avós, têm netos. Quer dizer, e pior, estão a tirar aquela máquina dali. Por quê? Por que a pessoa que trabalha ali tem ali grandes empresas, aquilo é na 25 de setembro. Por que as pessoas na 25 de setembro, com o calor que faz agora, no final do ano, não têm direito a um sumo de cana? A pessoa tem que entrar no carro, gastar de combustível para ir tomar sumo de cana. Por que não se pode tomar sumo de cana por ali? Eles têm que ter bases legais para fazer as coisas, não é simplesmente acordar e fazer. Porque temos uma Indra, temos farda, vamos lá, vamos fazer o que bem entendermos, estamos a pandar na rua. Não é assim como funciona. É necessário haver mesmo juízo, haver respeito pelas pessoas, haver respeito pelo cidadão. Porque o cidadão é o maior bem que tem no município. O maior bem não são os edifícios, não é a estrada, não é porque aqui é um sítio especial, não se vende. O maior bem é o cidadão, meus amigos. O maior bem são as pessoas, é o valor humano. É com isso que vocês têm que se preocupar. Não tem que andar a se preocupar com rua, se preocupar com aqui não se faz, aqui não é estético, não é muito bonito porque é perto das sedes dos bancos. Esqueçam isso, meus senhores. Olhem para as pessoas, amem as pessoas, gostem das pessoas, preocupem-se com o bem maior. Vocês estão para gerir os munícipes. Obrigado, Justero Alfredo. Justero Alfredo, que é comentador, analista, sobretudo, e ativista social. A deixar aquela que é a sua análise a respeito desses temas, que foi convidado para nos ajudar aqui a interpretar, a tirar uma visão clínica. Eu espero que o telespectador também tenha feito a sua análise diante dos argumentos de Justério Alfredo. Em forma de considerações finais. Bem, considerações finais, eu quero dar sinceramente os meus parabéns ao senhor pela frieza, o senhor que teve a esposa que partiu-lhe os carros e tal. Quero lhe dar os parabéns pela frieza, pela maturidade emocional, está de facto de parabéns. São pouquíssimos. O que eu ouço nas conversas de café é eu darei a porrada daquela mulher até ficar sem dentes. Ele não fez isso. Ele filmou, registrou o assunto e agora o assunto pode ir às autoridades competentes. O assunto pode ir às autoridades competentes, elas vão gerir, vão saber dar um bom trato a este assunto. Agora, quanto ao Conselho Municipal, meus senhores, é preciso que se olhe para os agentes, porque os agentes estão a sujar o nome da instituição. Esses polícias municipais estão a sujar o nome de uma instituição que é séria, conhecemos como uma instituição que trabalha, conhecemos como uma instituição que vela pela vida dos munícipes. Não deixem meia dúzia de pessoas, por causa de práticas institucionalizadas e enraizadas, mancharem o nome da instituição, mancharem o bom nome da instituição. E, Neldito, muito obrigado. Muito obrigado, Tua TV. Muito obrigado, caros telespectadores. Desta forma me despeço deste programa. Muitíssimo obrigado a todos. É isso, até a próxima. Quero acreditar que teremos mais oportunidades de estar aqui consigo a bebermos daquela que é a sua análise, sua experiência e seu ponto de vista. Agora, vamos para Nampula, Memba. Memba está a ver imigração. Memba está assolado com insurgentes. A população está a fugir, está a emigrar. O que está a acontecer? Insurgentes, vocês se lembram, começaram em 2017 em Cabo Delgado. Até então, a estatística diz que houve acima de 6 mil e tal mortes. Acima disso. Vou trazer aqui dados para não falar na agitação. Agora, Memba faz fronteira com Chihur, província, distrito de Cabo Delgado.
Agora, insurgentes já chegaram em Memba.